Eu acho que é como se fosse um oásis no meio do dia turbulento dela. Há exatamente um ano, o Brasil inteiro parou com a notícia da morte de Silvio Santos, o homem que transformou a televisão, encantou gerações e se tornou um ícone impossível de ser esquecido. Mas enquanto milhões choravam diante das telas, poucos imaginavam o que realmente acontecia por trás das câmeras. O que Iris Abravanel, sua esposa, vivia em silêncio. E hoje, finalmente, ela quebrou o silêncio, revelando segredos, detalhes íntimos e momentos que nunca foram contados. E prepare-se, porque o que você vai ouvir é chocante, polêmico e, de certa forma, perturbador, revelando não apenas a dor de perder um homem tão grandioso, mas também tensões familiares, discussões que ficaram escondidas da mídia, pedidos finais de Silvio que poucos conheciam e até atitudes que podem gerar controvérsia, mostrando que nem tudo era como parecia, que por trás do sorriso no palco havia conflitos, arrependimentos e decisões que impactaram não só a família, mas também o legado de um dos maiores apresentadores da história do Brasil. E você não vai acreditar nas cartas que ele deixou para suas filhas, nas mensagens que pediu para Iris transmitir ao mundo e nas revelações sobre pessoas do passado com quem ele tentou se reconciliar nos últimos meses de vida. É uma história que mistura amor, poder, arrependimento e fé, e que promete mexer com você do começo ao fim. Então, antes de continuar, já deixa seu like, porque ele ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que querem saber a verdade sobre o que realmente aconteceu. E não se esqueça de se inscrever, porque a inscrição é fundamental para o YouTube entender que você quer ver mais conteúdo polêmico e exclusivo como este. Além disso, se você quiser apoiar ainda mais o canal financeiramente, clique no Super Thanks. E se não puder, não tem problema. Mas comente abaixo o que mais te surpreendeu, porque queremos saber sua opinião e continuar trazendo histórias que ninguém ousa contar. E agora, fique atento e assista até o final, porque a última revelação de Iris Abravanel vai te impactar profundamente, vai mexer com suas emoções e talvez mudar completamente a forma como você enxergava o homem por trás do mito Silvio Santos. Então aperta o play e mergulhe nessa história de amor, poder e segredos que o Brasil inteiro jamais imaginou. A história de Iris Abravanel sempre foi envolta em um misto de mistério e serenidade, aquela aura calma que imediatamente causava simpatia em todos ao redor. Mas quem a conhecia de verdade sabia que por trás da aparente tranquilidade existia uma mulher intensa, de sentimentos profundos e de uma fé inabalável que moldava cada uma de suas decisões desde a infância, uma fé que a acompanhava em todos os momentos e que se manifestava nas pequenas atitudes do dia a dia, no cuidado com a família, nas leituras silenciosas à noite e na forma delicada como lidava com as pessoas, sempre observadora, sempre atenta, absorvendo cada detalhe do mundo ao seu redor. Uma mulher que desde cedo demonstrava uma inteligência intuitiva e um talento nato para transformar simples acontecimentos em histórias fascinantes, o que a levava a se refugiar na escrita, nas páginas de cadernos gastos, nas narrativas que inventava para brincar com a própria imaginação, enquanto sonhava com horizontes que pareciam inalcançáveis, pois cresceu em um lar simples, mas cheio de valores rígidos que moldaram sua visão de mundo, ensinando-a desde cedo que nada vinha sem esforço, que cada conquista exigia dedicação, paciência e uma disciplina silenciosa que ela levava para a vida adulta, valores que mais tarde fariam dela uma mulher firme, capaz de enfrentar os desafios que viriam a surgir ao lado de um homem cujo destino estava prestes a se entrelaçar de forma definitiva com o seu, Silvio Santos, que na época já era um homem reconhecido, dono de um carisma avassalador e de uma energia que parecia contagiar todos ao redor, um homem capaz de dominar multidões com um sorriso, com uma palavra, com um gesto, e que, apesar do sucesso precoce, carregava em si a mesma inquietude de um jovem sonhador que começou vendendo canetas e pequenos produtos nas ruas do Rio de Janeiro, onde aprendeu a arte da persuasão,
da comunicação e da observação das pessoas, onde descobriu que a simpatia e a presença poderiam abrir portas que o talento sozinho jamais conseguiria, um homem que transformou cada dificuldade em motivação, que sempre acreditou que era possível construir um império a partir do nada, e foi justamente nesse cenário, no início da década de 1970, que os caminhos de Iris Abravanel e Silvio Santos se cruzaram. Um encontro descrito por amigos próximos como uma explosão silenciosa, pois embora não houvesse fogos de artifício ou gestos dramáticos, algo dentro dos dois mudou naquele instante. Algo profundo e quase inexplicável. Uma percepção imediata de que cada um reconhecia no outro uma essência rara, uma compatibilidade emocional que transcende a lógica, pois ele, expansivo, brincalhão, de presença avassaladora e com um senso de humor que iluminava qualquer ambiente, encontrou nela alguém completamente diferente, introspectiva, observadora, espiritual. Uma mulher que parecia enxergar além das aparências e compreender as motivações mais íntimas das pessoas, uma combinação de força silenciosa e sensibilidade rara, que logo se transformou em fascínio mútuo, atração que não se limitava apenas à aparência, mas que nascia da admiração pelas qualidades do outro, pela capacidade de se reinventar, pela energia única que cada um transmitia. E nesse encontro, apesar do contraste evidente, nasceu algo que se transformaria em um amor sólido, capaz de enfrentar o tempo, as dificuldades e a fama, pois o que parecia inicialmente um conto de fadas escondia desafios imensos, desde as exigências de uma carreira em ascensão, passando pelas longas horas de trabalho de Silvio Santos, pelos holofotes e pelas expectativas públicas que acompanhavam cada gesto e cada decisão, até os momentos de introspecção de Iris, que precisava equilibrar seus próprios sonhos com a realidade de se tornar parte da vida de um homem que já havia conquistado tanto. E ainda assim, o encanto inicial floresceu em cumplicidade, respeito e entendimento mútuo, pois ela se sentia fascinada pela coragem dele, pela forma como transformava ideias em oportunidades, pela maneira como conseguia rir de si mesmo e, ao mesmo tempo, levar a vida com seriedade nos momentos necessários. E ele, por sua vez, se encantava pela serenidade dela, pela paciência e pela capacidade de compreender o que muitos não conseguiam, a profundidade do olhar, a inteligência silenciosa, a forma como Iris percebia o mundo e as pessoas, enxergando o que estava escondido, compreendendo o que era essencial. E assim, em pouco tempo, a relação se consolidou, evoluindo de admiração para a amizade, de amizade para companheirismo e finalmente para um amor profundo, um amor que prometia resistir aos anos e que, mesmo nos primeiros encontros, carregava a promessa de uma vida compartilhada, de uma jornada que envolveria não apenas o sucesso de Silvio Santos, mas também a descoberta de Iris Abravanel como mulher, escritora, mãe e companheira, alguém que traria equilíbrio à vida de um homem que parecia inabalável, mas que encontrava nela o porto seguro, a âncora que estabilizava suas ambições e seus sonhos. E é nesse momento, nesse encontro entre duas vidas tão diferentes e complementares, que começa a história de um amor que moldaria o futuro do entretenimento brasileiro e que, silenciosamente, começava a transformar a vida de Iris, que jamais imaginou que aquele encontro, aparentemente casual, se tornaria o ponto de partida de uma trajetória marcada por alegria, desafios, conquistas, segredos e, acima de tudo, por um vínculo inquebrável que resistiria a qualquer adversidade e permaneceria no coração de ambos, mesmo décadas depois, como a lembrança viva de um amor intenso, profundo e capaz de atravessar o tempo. Casar-se com Silvio Santos era mais do que simplesmente compartilhar uma vida ao lado de um homem famoso. Era entrar em um universo paralelo, onde a vida pessoal e a pública se entrelaçavam de maneira tão intensa que, muitas vezes, o limite entre os dois desaparecia. E Iris Abravanel descobriu desde cedo que viver com Silvio significava aprender a lidar com a fama em sua forma mais absoluta, com o poder em sua dimensão mais concreta e com uma rotina que era ditada tanto pelos compromissos do trabalho quanto pela necessidade de manter uma família unida em meio ao caos do estrelato, pois enquanto o público via apenas o apresentador sorridente, brincalhão,
dono do bordão que todos repetiam e de um carisma que parecia irradiar de forma natural. Íris convivia diariamente com um homem diferente, um Silvio reservado, pensativo, meticuloso e muitas vezes cansado, que carregava nos ombros o peso de um império em constante crescimento e que exigia dele atenção aos detalhes que ninguém poderia imaginar, desde contratos milionários até decisões estratégicas que definiam o futuro de milhares de pessoas. E era nesse cenário que ela desempenhava seu papel de companheira, mãe e conselheira silenciosa, cuidando da casa, organizando a rotina das filhas, garantindo que a educação delas fosse exemplar e que o lar permanecesse um refúgio de normalidade em meio a uma vida pública tão intensa, pois Íris compreendia que sua presença e sua capacidade de manter a estabilidade familiar eram essenciais para que Silvio conseguisse desempenhar seu papel de empresário, apresentador e figura pública, e ela fazia isso com maestria, sem alarde, sem buscar reconhecimento, porque sabia que o verdadeiro valor estava naquilo que se constrói silenciosamente, nos detalhes que ninguém vê, nas pequenas decisões que garantem que uma família permaneça unida, mesmo quando a fama ameaça diluí-la. E enquanto ela sustentava o lar, Silvio se dedicava ao SBT, à expansão de seus negócios, à criação de programas que se tornariam icônicos e à construção de um império que não se limitava à televisão, mas que incluía empresas, investimentos e contratos que o colocavam entre os homens mais influentes e ricos do país. E embora a rotina fosse exaustiva, repleta de viagens, gravações e reuniões intermináveis, o casal encontrava momentos para si, pequenos instantes de intimidade que eram sagrados e que ajudavam a reforçar o vínculo entre eles, desde jantares discretos em casa até conversas longas após o término das gravações, onde Íris ouvia, compreendia e aconselhava, muitas vezes sendo a única pessoa capaz de fazer Silvio desacelerar, respirar e refletir sobre suas próprias escolhas, pois apesar da fama, ele precisava daquele ponto de equilíbrio emocional que somente ela conseguia proporcionar. E era essa cumplicidade silenciosa que sustentava não apenas o relacionamento, mas também toda a estrutura emocional que permitia a Silvio Santos manter o controle sobre um império bilionário, lidar com a pressão midiática e, ainda assim, parecer sempre alegre, brincalhão e próximo do público, pois por trás do sorriso fácil, havia um homem que entendia a responsabilidade de ser ídolo nacional, que sabia que cada gesto era observado, cada palavra interpretada, e que precisava estar preparado para liderar sua equipe, lidar com artistas, funcionários e parceiros de negócios, e ao mesmo tempo não perder de vista a família. E Íris, com sua paciência e inteligência silenciosa, conseguia harmonizar tudo isso, mostrando que seu papel ia muito além de ser esposa, que ela era, na verdade, a âncora emocional daquele homem que conquistou o Brasil, a fortaleza que protegia o lar e a família, garantindo que o sucesso não destruísse a intimidade e que as filhas crescessem com valores sólidos, fé e amor, aprendendo com o exemplo da mãe a importância de disciplina, dedicação e empatia. E enquanto o público via apenas o entretenimento, os programas, os prêmios e a diversão, a realidade por trás das câmeras era de uma mulher que trabalhava arduamente para manter a rotina organizada, desde administrar a agenda familiar até lidar com os caprichos e os momentos de irritação do marido, pois Silvio Santos, apesar de carismático e generoso, era exigente e meticuloso, e precisava de alguém que compreendesse sua complexidade, alguém que não apenas aceitasse sua fama, mas que soubesse lidar com ela de maneira inteligente, equilibrada e discreta, e Íris era exatamente isso. Uma parceira que mantinha o equilíbrio entre o extraordinário e o cotidiano, garantindo que o sucesso não se tornasse um fardo insuportável para a família, que as filhas tivessem uma infância protegida e saudável e que Silvio pudesse, mesmo sob intensa pressão, encontrar conforto, carinho e compreensão em casa. E é por isso que muitos comentavam nos bastidores que sem Íris Abravanel, Silvio Santos jamais teria conseguido manter a estabilidade emocional necessária para se tornar o mito que se tornou, pois ela era a força silenciosa, a presença constante que segurava as pontas quando tudo parecia prestes a desmoronar, o porto seguro em meio à tempestade de fama, negócios e expectativas de um país inteiro que o idolatrava.
E mesmo nos momentos mais difíceis, quando os escândalos surgiam, quando a mídia especulava sobre decisões e acontecimentos nos bastidores, ou quando crises empresariais exigiam dele atenção total, Iris estava ali, firme, tranquila, paciente, oferecendo apoio incondicional, muitas vezes apenas com um olhar ou uma palavra, mas que eram suficientes para restaurar o equilíbrio emocional de Silvio e permitir que ele continuasse a liderar o império que construíra, mostrando que por trás do homem que fazia o Brasil rir todos os domingos, havia uma mulher que era igualmente essencial para aquele sucesso, pois a vida familiar, o cuidado com as filhas, a administração da rotina e o equilíbrio emocional não surgiam por acaso, eram fruto da dedicação e da presença constante de Iris Abravanel, que sabia que o amor, a paciência e a fé seriam sempre mais poderosos do que qualquer riqueza ou fama, e que manter a família unida era tão importante quanto manter um império funcionando. E assim, entre compromissos, reuniões, gravações e festas, embora Iris Abravanel e Silvio Santos sempre tenham mostrado ao público uma relação sólida, repleta de sorrisos, cumplicidade e gestos carinhosos, a realidade por trás das câmeras era muito mais complexa e cheia de nuances que poucos conheciam, pois mesmo entre risadas e programas icônicos existiam momentos de tensão, desentendimentos e desafios emocionais que testavam diariamente a paciência, o amor e a capacidade de compreensão de ambos, e Iris, com sua sensibilidade e espiritualidade, muitas vezes se via diante de dilemas que não poderiam ser compartilhados com ninguém, pois sabia que o mundo só enxergava a imagem pública de Silvio, o homem do sorriso fácil, do bordão inesquecível e da energia contagiante, mas não conseguia perceber que por trás daquela figura carismática existia um homem intenso, pragmático, exigente e, algumas vezes, incapaz de desligar o personagem da vida real, vivendo de forma tão intensa o que o público esperava dele que esquecia, por momentos, de ser o marido, de ser o pai, de se permitir a vulnerabilidade e a intimidade. E essas diferenças geravam, naturalmente, atritos que Iris enfrentava com coragem, paciência e uma consciência emocional rara, pois apesar das discussões, ela entendia que cada crise tinha origem não em falta de amor, mas na intensidade de um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor, acostumado a viver sob holofotes e a carregar o peso de um império, e que precisava de alguém que compreendesse a profundidade de suas emoções sem julgamentos. Alguém que equilibrasse a força e a determinação com suavidade e ternura, e foi exatamente isso que Iris fazia. Mesmo nos momentos em que se sentia sobrecarregada, insegura ou tentada a se afastar, e em entrevistas antigas, confidências a amigas próximas revelaram que ela chegou a considerar que talvez não fosse capaz de suportar a pressão diária de lidar com um homem tão grandioso, de navegar pelas expectativas do público e da mídia, e de conciliar os desafios familiares, mas que o amor que sentia por Silvio, por mais intenso e complicado que fosse, sempre falava mais alto, lembrando-a de que nenhum desafio era maior do que a força que a unia a ele, e por isso, mesmo nas crises, mesmo nas discussões que às vezes se estendiam por horas, prevalecia a vontade de compreender, de ceder, de ajustar-se às diferenças, de construir juntos um espaço de respeito e cumplicidade, e essas crises, por mais dolorosas que fossem, tornavam o amor ainda mais profundo, pois cada momento de conflito era acompanhado de reflexões silenciosas, diálogos demorados, gestos de reconciliação e um esforço constante de ambos para preservar o que realmente importava, que era a família, o vínculo emocional e a continuidade de uma vida compartilhada. E Iris, com sua visão espiritual, acreditava firmemente que a vida passava por ciclos, que tudo tinha um propósito e que cada desentendimento poderia ser transformado em aprendizado, em crescimento, em fortalecimento da relação, enquanto Silvio, pragmático e controlador, via o mundo de forma diferente, entendendo o sucesso, o trabalho e a gestão de seu império como extensões de si mesmo, como reflexos de sua própria existência e forma de provar que podia superar qualquer obstáculo, e era nessa tensão entre espiritualidade e pragmatismo, entre emoção e controle, entre silêncio e exposição, que o casal aprendeu a se conhecer profundamente
a lidar com os defeitos e virtudes um do outro, a desenvolver paciência e empatia, e a compreender que o amor verdadeiro não se manifesta apenas nos gestos românticos ou nas aparições públicas, mas na capacidade de atravessar crises e encontrar estabilidade mesmo diante das adversidades mais complexas. E com o tempo, Iris encontrou na escrita uma forma de externalizar tudo o que vivia em silêncio, transformando sentimentos, dores e reflexões em histórias que, embora fictícias, carregavam o peso de suas próprias experiências e emoções, e ao mergulhar na criação de novelas, personagens e tramas, ela descobriu que podia, de certa forma, dialogar com sua própria alma, compreender seus medos, celebrar suas vitórias, e ainda assim preservar o segredo do cotidiano ao lado de Silvio, mantendo a intimidade da vida familiar e o respeito pelo espaço emocional do marido, pois cada história escrita por ela parecia transportar fragmentos da vida real, emoções contidas, tensões resolvidas, reconciliações silenciosas e amor profundo, como se cada personagem carregasse um pouco daquilo que Iris sentia quando observava Silvio, sua intensidade, seu temperamento às vezes difícil, sua capacidade de amar intensamente e ao mesmo tempo de se perder na própria grandiosidade. E foi dessa forma, entre crise, diálogos íntimos, confidências silenciosas, gestos de carinho e dedicação mútua, que o casal não apenas sobreviveu aos desafios de uma vida pública sem precedentes, mas também fortaleceu um vínculo que se mostrava resistente ao tempo, à pressão da fama, aos desentendimentos e às exigências de uma carreira que exigia presença constante, e cada reconciliamento, cada abraço após uma discussão, cada conversa prolongada até altas horas da noite, consolidava o amor, tornando-o mais profundo, mais consciente, mais verdadeiro. E foi nesse equilíbrio delicado entre paixão e conflito que Iris e Silvio aprenderam a se respeitar, a ceder quando necessário, a compreender quando o outro precisava de espaço e a celebrar a vida juntos nos momentos de alegria, pois o amor, mesmo diante de intensas tempestades emocionais, prevalecia sempre. E ao longo dos anos, essa dinâmica se tornou não apenas parte da rotina, mas também fonte de inspiração para Iris, que ao escrever suas novelas e personagens, conseguia projetar nas histórias a complexidade de sentimentos que vivia em silêncio. Quando a notícia da morte de Silvio Santos foi confirmada há um ano, o Brasil inteiro parou, como se de repente o tempo tivesse sido suspenso e milhões de corações se partissem ao mesmo tempo diante das telas de televisão que transmitiam imagens do homem que havia se tornado parte da vida de gerações, aquele homem carismático, dono de um sorriso inesquecível, de um bordão que todos repetiam e de uma energia capaz de iluminar qualquer ambiente. E enquanto o país se afogava em lágrimas, ícones de programas de televisão, fãs emocionados e espectadores de todas as idades lamentavam a perda do ídolo. Iris Abravanel vivia o momento mais doloroso de sua existência. Aquele silêncio absoluto em que nenhuma palavra poderia amenizar a dor, pois por meses, silenciosamente, ela havia percebido que a saúde de Silvio se deteriorava, que o brilho do sorriso estava mais contido, que as longas conversas se tornavam cada vez mais curtas e que o olhar, antes vibrante, parecia buscar algo que estava além deste mundo, como se ele estivesse se preparando para partir, e mesmo diante desse conhecimento, nada poderia prepará-la para o instante real em que se deu o adeus, aquele momento que transformou a vida de Iris em um abismo de solidão e saudade. E quando Silvio finalmente partiu, ela não chorou imediatamente. Não houve gritos. Não houve desespero público. Apenas um silêncio pesado, profundo, onde cada batida do coração lembrava a presença dele. E ela permaneceu segurando a mão dele, sentindo o calor que ainda restava, sussurrando palavras de amor e gratidão. Palavras que ela sabia que talvez jamais fossem ouvidas por ele, mas que precisavam ser ditas, palavras que representavam décadas de companheirismo, de cumplicidade, de risos, lágrimas e decisões compartilhadas, e somente depois, quando finalmente se viu sozinha em seu quarto, cercada pelas lembranças do marido, permitiu que as lágrimas caíssem, permitindo-se chorar de forma intensa e silenciosa, deixando que a dor se manifestasse em todo o seu peso, sentindo cada ausência, cada lembrança, cada momento que jamais poderia ser revivido. E enquanto isso,
no velório, que foi marcado por uma emoção quase palpável, uma multidão de fãs, artistas e amigos se reunia para prestar suas últimas homenagens. Mas Iris manteve a postura firme, controlando a dor de forma impressionante, sem discursos grandiosos, sem homenagens exageradas, apenas uma palavra simples, carregada de significado. Quando disse: Silvio sempre pertenceu ao povo, e agora ele volta para Deus. E nessas palavras estava toda a dimensão de sua compreensão do homem que ela conheceu, do marido que amou, do pai dedicado, do ídolo nacional, e a partir daquele momento, Iris se recolheu em sua casa, evitando aparições públicas e entrevistas, afastando-se do olhar constante da mídia, mantendo a rotina mínima para não se perder totalmente na dor. E nesse silêncio, as filhas, preocupadas com a mãe, respeitaram seu tempo, entendendo que nenhuma palavra ou gesto poderia preencher o vazio deixado pela perda daquele homem que fora não apenas pai e marido, mas símbolo de uma vida inteira dedicada ao trabalho, à família e ao público. E enquanto a imprensa especulava sobre os sentimentos de Iris, sobre como ela lidava com a ausência de Silvio, sobre os próximos passos de sua vida e da família, ela permanecia em silêncio absoluto, observando os objetos que ele deixara, as roupas cuidadosamente penduradas, os livros que ele amava, a mesa onde ele costumava se sentar para planejar os programas, e cada detalhe era uma lembrança viva de sua presença, uma memória que causava tanto dor quanto conforto. E nas noites em que o silêncio parecia ensurdecedor, Iris se permitia lembrar do primeiro encontro, dos momentos de cumplicidade, dos desafios superados, das discussões que pareciam impossíveis de resolver e que, de alguma forma, fortaleceram o amor entre eles, das noites em claro planejando o futuro das filhas, dos domingos assistindo aos programas com a família e do riso que sempre preenchia a casa mesmo nos dias mais difíceis. E ao revisitar essas lembranças, ela sentia uma mistura de gratidão e saudade, de amor e dor. Uma consciência profunda de que Silvio havia sido não apenas o homem que encantou o Brasil, mas também aquele que transformou sua própria vida, moldando-a em cada decisão, em cada gesto, em cada palavra. E, ao mesmo tempo, a ausência dele transformava cada canto da casa, cada objeto, cada foto em um lembrete silencioso da magnitude de sua perda, tornando o dia a dia pesado e solitário. E ainda assim, Iris encontrou forças em sua fé, em sua espiritualidade, no amor que continuava a nutrir por Silvio mesmo depois da partida, pois compreendia que a vida e a morte eram apenas ciclos que se completavam, que o amor verdadeiro transcende a presença física e que, mesmo na ausência, ele permanecia vivo na memória, no coração e na história que juntos construíram. E essa consciência foi o que permitiu a Iris atravessar o período mais doloroso de sua vida sem se perder, mantendo dignidade, serenidade e uma conexão silenciosa com Silvio, lembrando-se de cada conselho, cada gesto de carinho, cada olhar cúmplice, e mesmo nos momentos de maior solidão, sentindo que ele ainda estava ali, em espírito, observando, protegendo e inspirando a mulher que ele amou, e enquanto o país inteiro continuava a lamentar sua morte, fazendo homenagens públicas, programas especiais e reportagens emocionadas, Iris permanecia no recolhimento, silenciosa, vivendo sua dor de maneira íntima e profunda. Um ano após a morte de Silvio Santos, Iris Abravanel finalmente decidiu quebrar o silêncio que a acompanhava desde o dia em que perdeu o marido. Um silêncio carregado de dor, saudade e lembranças que pesavam a cada instante. E a entrevista exclusiva que concedeu não foi apenas um relato sobre os últimos anos de vida do homem que marcou a televisão brasileira, mas uma verdadeira janela para a intimidade de uma relação que poucos conheciam em profundidade, pois por trás do carisma, dos bordões inesquecíveis e da energia contagiante que Silvio exibia diante das câmeras, havia um homem consciente de sua finitude, reflexivo, preocupado com o legado e, acima de tudo, com a família que deixaria. E Iris, com a voz emocionada e trêmula, revelou detalhes inéditos sobre esse período, detalhes que nunca haviam sido compartilhados com o público, porque eram sagrados, pessoais e carregados de significado, começando pelo fato de que Silvio, mesmo nos últimos meses de vida, não demonstrava medo da morte,
Apenas uma aceitação serena de que o ciclo de sua existência estava chegando ao fim e que era hora de se reconciliar consigo mesmo, com o passado e com aqueles que haviam cruzado sua trajetória, fossem amigos, colegas de trabalho ou até antigos desafetos. E segundo Iris, ele passou boa parte desse tempo procurando redenção, buscando encontros, pedindo perdão, esclarecendo mal-entendidos, deixando mensagens de carinho e reconhecimento e refletindo sobre o impacto de suas ações, não apenas nos negócios, mas na vida das pessoas que tocou, uma preocupação que mostrava a profundidade de seu caráter e a humanidade que nem sempre era visível sob a imagem pública, e foi nesse contexto que Iris contou que Silvio deixou cartas manuscritas para cada uma de suas filhas, documentos carregados de emoção, conselhos e ensinamentos, palavras cuidadosamente escolhidas que refletiam não apenas a experiência de um homem que construiu um império, mas a sensibilidade de um pai que desejava guiar suas herdeiras mesmo após sua partida. E em um dos trechos mais comoventes dessas cartas, ele dizia: "O que construímos só terá sentido se o amor entre vocês for maior que o desejo de poder." Uma frase que carregava toda a filosofia de vida de Silvio, a compreensão de que conquistas materiais são passageiras, mas que o amor e os laços familiares são eternos. E a revelação mais impactante, segundo Iris, veio quando ela confidenciou que Silvio havia pedido a ela que continuasse vivendo, não pelo império que construíram juntos, não pelas riquezas ou pelo poder que o nome dele representava, mas pela fé, pela esperança e pela missão de levar alegria e inspiração às pessoas, palavras que ele transmitiu em tom íntimo, quase como um pedido final de amor e continuidade, dizendo: "Promete que você vai continuar escrevendo e levando esperança às pessoas. O sorriso que eu deixei no palco. Quero que você leve nas palavras." E essas palavras tocaram profundamente Iris, que compreendeu naquele instante que sua própria vida precisava continuar não apenas para honrar a memória do marido, mas para cumprir uma missão maior, a missão de transformar emoções, experiências e histórias em narrativas capazes de inspirar, confortar e emocionar outros corações. E a entrevista que viralizou em poucas horas não foi apenas um relato de fatos, mas uma experiência emocional para quem a assistia, pois o público pôde sentir a força, a serenidade e a doçura daquela mulher que, mesmo dilacerada pela saudade, falava com ternura sobre o homem que amou, sobre o pai de suas filhas e sobre o ícone que marcou gerações. E ao longo da conversa, Iris compartilhou memórias que emocionavam, desde pequenos gestos de carinho de Silvio em momentos privados, até as conversas longas e reflexivas que tinham no silêncio da noite, mostrando que por trás da imagem do apresentador extrovertido havia um homem consciente, sensível e profundamente humano, capaz de se preocupar com detalhes que muitos jamais perceberiam. E a forma como ela relatou esses acontecimentos revelou não apenas o amor que existia entre eles, mas também a coragem de Iris em enfrentar a perda, de transformar a dor em narrativa, de se permitir chorar, lembrar e honrar o legado do marido, e mesmo diante de perguntas sobre heranças, impérios e questões financeiras, ela sempre retornava àquilo que realmente importava: amor, fé, família e missão. Lembrando que o homem que todos conheceram nos programas de televisão era também alguém que cultivava valores, sentimentos e princípios que ela agora sentia a responsabilidade de preservar e transmitir. E a repercussão da entrevista foi instantânea, com milhares de mensagens de fãs, colegas de profissão e pessoas anônimas se emocionando com a coragem de Iris, admirando a forma como ela lidava com a perda e absorvia a responsabilidade de continuar o legado do marido de forma íntegra, sensível e inspiradora. E ao final da entrevista, a imagem que ficou de Iris Abravanel foi a de uma mulher forte, doce, serena e profundamente conectada com a essência de Silvio Santos, capaz de transformar a dor da ausência em palavras que confortam, que ensinam e que emocionam, mantendo viva a memória daquele homem extraordinário que mudou para sempre a televisão brasileira e a vida de todos que tiveram a sorte de cruzar seu caminho. E foi nesse momento, na quebra do silêncio, que o público finalmente pôde perceber a dimensão do amor, da cumplicidade e da dedicação que existiu por trás de tantos anos de fama de programas.
de risadas e de bordões, compreendendo que Iris não apenas sobreviveu à perda do marido, mas se tornou a guardiã de sua memória, a transmissora de seu legado de esperança e alegria, a mulher que mantém vivo, nas palavras, no coração e na inspiração de todos, o sorriso de Silvio Santos, transformando cada gesto dele em lembrança eterna e cada palavra em mensagem de amor que atravessa gerações. E ao longo de toda a entrevista,